Olá, hoje nós vamos falar e abordar um tema bastante interessante que diz respeito ao comportamento que todos os players aí têm demonstrado, que os investidores, né, os participantes do mercado têm demonstrado e apresentado frente a esta crise em relação ao mercado chinês, né? O que tem acontecido no mercado da China, o que tem resultado aqui para o mercado nacional. Mas antes até mesmo de falar dessa questão um pouco mais voltada para a teoria, né, e para que a gente possa entender o que está acontecendo em relação à China e o que está refletindo aqui no Brasil, a conversa toma um nível extenso em relação a que a gente vai ter que fazer análise fundamentalista, análise de muitos dados e até mesmo poder aí ser mais amplo na questão da análise para poder tirar uma conclusão. A gente sabe de impactos imediatos, né? E esses impactos imediatos são proporcionados por tomada de decisão dos investidores. E o que eu queria comentar, na verdade, que eu queria proporcionar através desse vídeo, seria mais o quesito no sentido educacional mesmo. Porque em todo esse tempo de carreira profissional como broker, na verdade eu saio um pouco fora do papel dos participantes aí que estão acostumados a estar em evidência no mercado, que são os traders, que são aí considerados como investidores, né? São pessoas que já investem, e a instituição, que são as corretoras, e os agentes, né, que fazem essa intermediação. Então nós estamos aí como agente autônomo de investimento, né? Inclusive é da corretora Rico, nós somos broker da corretora deles aqui na cidade de Londrina, no Paraná. Trabalhamos como distribuição de produtos da corretora e a gente tem percebido justamente essa questão desse momento operacional, desse time do mercado, que a gente avalia aí dois tipos aí de participantes, como eu falei aí. Então tem o investidor e o cliente, né? O investidor hoje o cara considerado trader, ele tem ele tem um conhecimento sobre esse assunto que eu quero abordar com vocês aqui com um pouco mais de dedicação, que é sobre a teoria e a prática. Durante todos esses anos, como broker de mercado, eu sempre fiz uso da teoria, mas só consegui avançar na teoria quando eu coloco ela em prática. E colocar a teoria em prática dentro do mercado financeiro é fazer operações. É você ter que executar a operação, é você ter que comprar, é você ter que vender, é você ter que vender, é você ter que comprar, é você aprender a fazer stop, é você aceitar o erro, é você ficar eufórico na vitória, uma série de circunstâncias que envolve a vida de um investidor, a vida de uma pessoa que opera no mercado financeiro. Então, eu como corretor, na verdade, como agente autônomo, acabo tendo e obtendo, através do atendimento, né, aos nossos clientes, a condição operacional. Porque através dentro dessa prática em relação à teoria, nós conseguimos aqui fazer com que essas três escolas de diferenciação, essas três escolas de atuação que são teóricas hoje, que a maioria dos investidores conhece, e a maioria desses investidores que conhecem essas três escolas aqui, eles são apresentados da seguinte maneira dentro característica de conhecimento. Por exemplo, hoje a grande maioria dos investidores está pautado dentro da escola da teoria técnica, da teoria dos gráficos. Então, de cada 10 investidores que você pega hoje, 7 ou se não 6, eu diria que sabem ou acompanham a análise gráfica. Dentro desses 6 aí a gente vai pegar um universo de quantos acertam ou não, isso não é a questão, mas que imediatamente se relacionam sobre o aspecto de tomada de decisão entre comprar e vender e iniciar uma operação, sobre o estudo da teoria dos gráficos, sobre a teoria de Dow, enfim, uma série de precursores técnicos aí que desempenha a escola gráfica e que tem grafistas aí como conhecidos no Brasil, conhecidos a nível internacional, muito analista novo, meninada nova de mercado, com coesão, com dedicação. A equipe da Rico aí tem alguns analistas aí, se não dizer a grande maioria deles em relação ao quesito técnico,
Os caras muito bem educados profissionalmente. Os caras aí sabem o que é gestão de risco, colocam aí ponto de entrada, colocam ponto de stop, isso é muito importante. Avaliam a questão do gerenciamento de risco. Então, a grande maioria desses investidores hoje é tido como um investidor iniciante. E o que é um investidor iniciante? Não é questão de que o cara é pequeno ou é grande em relação à quantidade de dinheiro. O cara é iniciante, ele é pequeno ou grande em relação ao conhecimento. Ele está começando, é normal. Só que o que acontece? O cara, quando é iniciante num mercado onde ele percebe que os padrões técnicos são fáceis de certa forma de ser visualizados, não de ser operacionalizado, é aí que tem um pouco dessa diferença que eu gostaria de ressaltar para vocês em relação à postura do trader iniciante, porque ali ele acha que ele é um investidor, mas quando ele conhece lá já o mini índice, o mini dólar, que ele percebe o que é day trade, a primeira operação o cara já tem chance de fazer uma operação de day trade para um iniciante, para gente que é um pouco mais conservador até em relação a todo esse período de profissão, a gente vê isso como uma possibilidade de que o cara precisa saber. Por isso que hoje a maioria das corretoras foca muito no quesito educacional, que é o caso até que a gente seguiu aqui, como nós do Eu na Bolsa, nessa função de desenvolver a condição educacional. Seguimos aí a trilha do que o mercado tem direcionado mesmo, né? Visto essa oportunidade que eu estou criando para que vocês possam estar me assistindo aí, porque essa experiência, essa troca de experiência profissional mesmo, que é o que está fazendo aí a oportunidade na vida de outros investidores, outros traders ou outros clientes. Então, esse comportamento do investidor iniciante hoje faz com que ele fique dominado pelaquela teoria que ele está aprendendo. Beleza, aí ele faz o setup, automaticamente quem hoje está operando no mercado de técnico, sem gerenciamento, sem setup, na verdade o cara está fadado aí a não ter sucesso, né? A gente sabe de casos e casos aí de acontecimento. Agora, e outra coisa também eu vou dizer para vocês, quem opera trader dificilmente consegue pagar uma corretagem alta. O cara precisa ter um pacote de corretagem. Todo trade que se considera de iniciante e vai avançando dentro de um período que ele proporciona, ele mesmo se proporciona na carreira dele, fala, com 6 meses eu quero estar fazendo isso, com 1 ano isso, com 2 anos isso, ou troca experiência com profissionais mais antigos para ver qual é o caminho, qual é a direção que toma. Eu falo pelo papel de ser corretor há 20 anos, né? O pessoal fala, mas dá certo ser corretor há 20 anos? Eu trabalho por 20 anos e com muita satisfação, né? E se dá certo ou não dá certo, eu acho que é uma questão da subjetividade em função de que dá pano para manga. Nós vamos conversando em outros vídeos, aí nós vamos abordar assuntos aí de muito interesse em comum, tanto para quem é broker, para quem é corretor, como para quem é trader iniciante, trader mais velho, ou day trader, ou enfim, hoje tem uma série de atribuições aí para os participantes aí do mercado financeiro. Agora, depois que o iniciante, até mesmo ele vai para a teoria da análise técnica, automaticamente na contrapartida tem aí os mais conservadores e os que mais se dedicam em relação ao entendimento de numeral, né, vão para a parte do fundamento. O cara vai olhar lá a teoria realmente fundamental da empresa, nível de endividamento, valor patrimonial, condição de endividamento, investimento, pagamento de dividendo, enfim, a série de análises, a série de variáveis que faz com que o analista fundamentalista se permita tomar uma decisão entre comprar e vender um determinado carteira, um determinado ativo na bolsa e assim fazer a recomendação dele. Nessa sequência, o investidor técnico fala, bom, mas aí se eu for olhar a questão do fundamento, eu tenho que, mais fácil eu fazer o quê? Eu acompanhar as notícias. Aí o cara vai assistir o jornal, aí o cara vai ler só o que está na internet, e o cara sai do mundo da onde está acontecendo realmente as situações que são nas mesas das corretoras, são nos mercados de físico, são nos mercados onde o produto se mexe, né? Então, aonde lá na empresa realmente a votação acontece, aonde lá na outra empresa o diretor realmente está sendo promovido ou está fazendo um corte, enfim, essas condições aí que são
voltadas do aspecto fundamental, precisa ter aí, não é você ir na notícia, é você ir na fonte, né? Então por isso que até mesmo a corretora também faz a corretora Rico faz de uma maneira muito harmônica, né, o casamento da análise técnica com a análise fundamentalista. E por isso mesmo que a gente vem dessa escola, né? Não tão analista técnico e não tão analista fundamentalista, porque tem ainda mais, algo mais ainda a ser analisado, que hoje, vou falar para vocês, é o chamado tape reading, que nada mais é do que o fluxo de ordem, né? A gente fala que antigamente era a pregoação, era a quantidade de lote que o cara pregoava, o outro dava o fechado, toma, bate, era esse o fluxo. E os outros operadores ao redor de acompanhamento disso lá na roda do pregão, o cara falava, meu, é gringo comprando, não é, vamos vender ou não vamos, o cara que sabia, o operador que tinha o maior fluxo na mão, os caras se conversavam, se olhavam, e por isso que o pregão era como era, funcionava como funcionava, né? Não vamos entrar no mérito aqui do desenvolvimento da forma operacional. Hoje a tecnologia está aí, realmente nós precisamos operar mais mesmo, então por isso a gente respeita aí hoje esse pessoal que tem desenvolvido, né, assuntos e na tentativa de ensinar também as pessoas em relação ao fluxo de ordem, que é uma situação bastante e muito interessante. Hoje a gente também a gente já vinha fazendo isso, né, de certa forma, talvez a questão da coloquialidade, de saber se expressar em relação a apresentar isso para as pessoas, é que a gente talvez não soubesse fazer com muita eficácia. E hoje, seguindo aí também sobre o que muita gente tem falado sobre o fluxo de ordem, muita coisa correta, muita coisa de correlação, muita coisa com sentido, e também tem pessoas que falam, né, coisas que, aonde começa a ter muito, né, na verdade a gente vai tendo, quando tem muita gente fazendo, vai tendo muita coisa boa, e o que já é bom vai ficando muito melhor, né? Então, porque vai surgindo outras coisas que vão se multiplicando, o que é ótimo fica bom, o que é bom fica mais, e assim vai, né? E a gente precisa estar sempre competitivo em relação à boa qualidade, em relação à responsabilidade. Então esse vídeo aqui hoje está com esse objetivo, apontar para vocês justamente sobre a experiência da parte teórica e da parte prática, comentar um pouco dessas três formas de analisar e de participar, como tem o investidor iniciante que só foca na questão dos gráficos, né? A outra classe que é os fundamentalistas, e aí também o pessoal que usa fluxo de ordem. Então, a diferença que hoje você pode encontrar para o mercado financeiro, seja você iniciante, presta atenção, seja você iniciante, porque na verdade até os investidores que já têm um tempo a mais no mercado, né, que não entraram já diretamente como trader, comprando e vendendo, e sim como clientes, e passam por uma mesa de operações, que é o caso da mesa de operações do Eu na Bolsa, conseguem aumentar o seu nível de efetividade, porque também aumenta o seu nível de conhecimento. Até de certa forma acaba ficando simples, né? Porque ao nível de dedicação, de conhecimento, é mais fácil que você tenha o teu nível de entendimento também aumente, e você ter o nível de acertabilidade pode ser maior. Outra coisa, o mercado ele tem a tendência de demonstrar onde está a possibilidade e a capacidade de cada um dos investidores. A gente aqui na nossa mesa, nós temos aqui operações através dos nossos terminais aqui, que é o operacional de Bovespa. Nós temos alguns clientes que têm esse perfil de investidor Bovespa mesmo. Porém, como nós temos o foco também, nosso foco aqui é no mercado de agropecuários, a gente tem aqui hoje no Brasil considerado aí como um dos escritórios que tem um nível de conhecimento, um nível de atuação e abrangência, até mesmo pelo tempo. Eu acho que isso aí também é um reconhecimento oriundo de todo esse tempo mesmo. Eu acho que está dentro do padrão mesmo a gente, né, ter essas atribuições. O que eu tenho orgulho, na verdade, é de estar há tanto tempo, né, 20 anos já aí de carreira, né, para que eu vejo e ouço muito sobre o pessoal, eu estou começando, eu tô agora, faz 6 meses, eu consegui sobreviver faz um ano, eu já deixei o emprego. Então é surpreendente, né, a gente falar para o cara, que o cara se surpreende, né, falar, eu estou no mercado há 20 anos. Então, e de certa forma, isso é bastante gratificante. Agora, claro que esses 20 anos a gente sempre atuou como corretor. Então, atuar como corretor é poder ter dentro desses 20 anos
toda essa questão teórica da análise fundamentalista, toda essa questão teórica da análise técnica, do fluxo de ordem, com uma vantagem. E essa vantagem que eu quero dividir com vocês é a vantagem da nossa experiência profissional. Nós temos a parte prática da operação. Então, o nosso site www.eunabolsa.com.vc, está aí o link para vocês. Eu gostaria de convidar vocês que conhecessem o nosso site, algo que tem ali a parte do educacional mesmo, que a gente tem isso como responsabilidade. Porém, nós queremos fazer a grande diferença tornar você, seja um investidor iniciante, seja investidor já a ponto de se tornar cliente de uma mesa de operações, em se permitir aumentar o seu nível de conhecimento através da nossa experiência e da consolidação. Porque quando eu falar para você que domina, que caso você domine, por exemplo, a parte fundamental. A hora que eu falo da teoria do fluxo de ordem e da teoria técnica, a parte do fundamento se amplia para você e você se assegura mais. Realmente, então, com todo esse cenário técnico e de fluxo de compra e venda, a parte do fundamento está dando essa determinada indicação. Eu vou atuar dessa forma. Vou comprar. O cenário está apontando para que o fluxo de ordem seja vendedor, tecnicamente furou o nível de suporte e o fundamento apresenta que a empresa não está tendo boas vendas, enfim, você vai automaticamente ter uma condição de avaliar o quesito venda, né, como operacional para você como mais indicado. Então, agora, e para isso o que eu quero? Eu quero que você continue tendo foco no teu trabalho, né? Continua tendo foco na tua área profissional, a qual você atua aí hoje, né? Porque daí você tem a condição de potencializar o teu desenvolvimento profissional enquanto se dedicando na tua área e se desenvolvendo em relação à questão financeira, tendo ao seu lado uma empresa totalmente profissional. Bom profissional procura sempre bom profissional. Tá certo? Então, nós do Eu na Bolsa aqui, com a nossa dedicação profissional, queremos deixar aí para vocês esta nova oportunidade para avançar o seu conhecimento e os seus resultados no mercado financeiro. Tá certo? Meu muito obrigado. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.